Continuamos o estudo da Palavra de Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Os irmãos estão com cara de cansados. Fala assim, misericórdia. Glória a Jesus. Jesus vai te renovar. Fala isso para um lado. Jesus vai te renovar. Gênesis 40. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Já começamos isto quinta-feira passada. Era o costume na antiguidade, o copeiro, aquele que bebia todas as coisas que iriam ser repassadas ao rei depois, para evitar os casos de envenenamento. O copeiro e o padeiro do rei. Versículo 2: E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Já vimos aqui a história. José, bisneto de Abraão, estava preso por causa de uma falsa acusação. Irmãos, e falamos sobre isso quinta-feira passada. Este mundo dá muitas voltas, irmãos, e as circunstâncias acabam acontecendo em nossas vidas. Por causa deste episódio, ainda se passaram 2 anos, mas um dia foi lembrado de um rapaz que estava na cadeia, e ele saiu, e ali a oportunidade de Deus surgiu. Provérbios 3:6: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, tudo o que nos acontece é providência de Deus. Romanos 8:26: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para o irmão do lado: Deus está na direção de tudo. Deus está na direção de tudo. Nada acontece se não for ou da vontade ou da permissão de Deus, e tudo com um propósito bem definido. O livro de Provérbios diz assim: Deus fez as coisas para os seus próprios fins. Quer dizer, Deus tem finalidades em mente a serem alcançadas. Irmãos, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Então tudo é oportunidade de Deus, até a cadeia, até a prisão. Mas lógico, quando feito dentro da vontade do Senhor. 1 Pedro: que ninguém padeça como ladrão, ou como malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se alguém padece como cristão, não se envergonhe por isso. Quer dizer, não adianta a pessoa assim, apronta, vai parar na cadeia. Ai, pois é, vontade de Deus. Capaz, né? Fala assim, capaz. Fruto das suas próprias ações, se humilhe para que o Senhor ainda tenha misericórdia e transforme essa situação em bênção. Glória a Deus. Versículo 4: E o capitão da guarda pôs o padeiro Mor e o copeiro Mor a cargo de José, para que José os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Quer dizer, José estava ali preso, mas ele se tornou auxiliar do carcereiro, e ele ajudava no trato dos outros presos, e o carcereiro colocou estes dois em especial sob os cuidados de José. Estiveram muitos dias na prisão. Irmãos, muitas vezes o tempo em nossas vidas parece um tempo assim muito demorado, parece que as coisas não acontecem. José estava na cadeia e continuava na cadeia, mas Deus estava agindo. Só que o agir de Deus é um processo. Primeiro esses dois foram parar na cadeia, depois eles sonharam, daí José interpretou o sonho se cumpriu, daí passou mais um tempo. Então, irmãos, tudo isso é um processo de Deus. Fala para o irmão do lado: é um processo de Deus.
Às vezes achamos que Deus não está fazendo nada. Não, nós estamos no meio do processo de Deus. Como que se comporta durante esse trabalhar de Deus? Sempre fiel em tudo. Fala isso para o irmão do lado, sempre fiel em tudo. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Mateus 25. Então, irmãos, sempre fiel em tudo, sempre servindo ao Senhor com alegria, mesmo quando parece que o tempo está muito demorado e parece que não está acontecendo nada. Nós é que não conseguimos enxergar. O livro de Eclesiastes 3 diz que o homem não consegue enxergar a obra que Deus faz do começo até o fim. Nós não conseguimos enxergar os passos que Deus está tomando, mas tem que confiar. Fala para o mundo do lado, tem que confiar. Tem que confiar que a mão de Deus está sobre tudo. Deus está dirigindo a tua vida. Está passando fome? Deuteronômio 8. Eu te fiz passar fome, para que conhecesse a tua alma, para que tu soubesses que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Até nessas situações de aperto, Deus se encontra, Deus está trabalhando. Versículo 5: ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Irmãos, aqui tiveram sonhos, e estes sonhos eram sonhos de Deus. Irmãos, isso aqui já é muita lição. Esses dois homens não eram crentes, não eram judeus, não eram da linhagem de Abraão, e tampouco vieram a se converter. Mesmo assim, Deus falou com eles. Fala para um lado, Deus fala. Deus fala até com ímpios, Deus fala até com perdidos, Deus fala até com macumbeiros, Deus fala até com feiticeiros. Deus fala. Diga glória a Jesus. Sempre querendo que a pessoa se converta, muitas vezes isso se frustra. Nós lemos na vigília, 2 Pedro 3, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Irmãos, Deus trabalha pela salvação do homem. João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías 64,4, nunca se viu com os olhos, nem se percebeu com os ouvidos um Deus além de ti, que trabalha pelos que nele esperam. Deus trabalha pela salvação. A semelhança da história de Daniel capítulo 6, por causa da lei dos medos e persas, Daniel foi parar na cova dos leões, e o rei Dario trabalhou a noite inteira tentando tirar Daniel de lá, mas aquela lei tinha que se cumprir. Irmãos, isso aí fala de Deus conosco. Deus trabalha por nós. Muitas vezes Deus não nos tira dos apertos em que estamos, porque é uma lei espiritual de Deus que por ali passemos, mas o Senhor vai junto e o Senhor nos livra de todo mal. Diga glória a Deus. Então, vamos aqui, Deus falando em sonhos com estes homens. Nós já vimos que Deus falou com Labão em sonhos. Nós já vimos que Deus falou com Abimeleque, aquele rei dos filisteus, falou em sonhos e nas revelações da noite. Tudo homens perdidos, homens ímpios, e Deus falando com eles. Fala para o mundo lado, Deus é muito bom. Deus é infinitamente bom. Jó 31 diz que Deus fala uma, duas vezes e os homens não percebem que é Deus falando. Irmãos, aqui Deus falando em sonhos, falou na mesma noite. Geralmente as coisas de Deus parecem muita coincidência, mas é Deus fazendo, ambos na mesma noite, e ambos ficaram perturbados. Irmãos, os sonhos, precisamos discernir os sonhos que nos vêm. Diga glória a Jesus. Existem sonhos de Deus, obviamente, mas existem sonhos que não são de Deus. Eclesiastes 5 diz que da muita ocupação vem os sonhos. Quer dizer, uma pessoa que fica muito agitada durante o dia, sonha muito à noite. Mas isso é apenas reflexo da agitação durante o dia. Os sonhos de Deus têm mensagens diretas, objetivas e difíceis de entender. Diga glória a Deus.
se o sonho está muito fantasiado, não é de Deus não. Fala assim, viu? Tem gente que vem me cantar uns sonhos compridos que parece que não tem fim. Eu paro na metade, não, pode parar, que isso não é de Deus não. Já viajou demais, está parecendo uma novela isso aí. Mas em misericórdia, os sonhos de Deus são flashes, são histórias curtas, como nós vamos ver aqui. E ficaram perturbados. Quando é um sonho espiritual, Deus falando, isso acaba nos incomodando, como os judeus disseram para Jesus: até quando deixarás a nossa alma em suspense, se tu és o Cristo, dize-no-lo. Então, esses sonhos de Deus nos deixam em suspense. Só que precisamos também discernir, porque os sonhos do diabo também nos deixam perturbados. Fala assim, misericórdia. Mas um crente pode ter sonho do diabo? Irmãos, Efésios 6 fala dos dardos inflamados do maligno. Salmo 91 fala do espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão. O diabo tenta perturbar de qualquer forma. Então ele pode tentar nos perturbar em sonho. Mas mesmo dormindo, o Senhor nos guarda. Diga glória a Jesus. Crente que é crente expulsa demônio até no sonho. Fala assim, viu? Se você tem um sonho que chega um monstro, um demônio, uma perturbação e vem te oprimir e você não consegue expulsar, é que você não está na consagração, você está meio carnudo. Acorda, levanta e vai jejuar. Fala assim, viu? É Deus te falando em sonho que você não tá para muita coisa não. Diga glória a Deus. Versículo 7. Então José perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que os interprete. Ninguém há que os interprete. Irmãos, no mundo tem muita gente para dar palpite. Agora, para dar uma interpretação, para dar uma direção de Deus, isso não tem. Irmãos, como crentes, nós precisamos buscar cada vez mais sabedoria, mais discernimento. Precisamos buscar cada vez mais dons de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando um crente está dizendo coisas que lhe vieram por sabedoria dada por Deus, é uma bênção. Agora, quando um crente está dando um palpite, isso é muito chato. Faz misericórdia. Quando o crente assim fica dando conselhos assim que qualquer um da rua pode dar, irmãos, não. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Aqui com certeza no cárcere, para dar uns palpites sobre este sonho, certamente tinha gente, mas esses palpites não satisfaziam. Irmãos, e as pessoas podem não ter muito conhecimento bíblico, às vezes até não podem ter muita cultura, mas as pessoas não são tolas. Diga glória a Jesus. Sabe quando a pessoa precisa de alguma explicação espiritual e vai para um servo de Deus e pede, e vem aquela explicação mais borocochô do mundo? A pessoa deixa na cara assim que aquela explicação não convenceu. Diga glória a Jesus. Aliás, o Senhor está me fazendo pensar sobre isso, irmãos. Às vezes o crente fala uma coisa para os outros que são novos convertidos, isso é errado, mas o outro não se convenceu, e daí o outro vai perguntar para outro crente, ou por não ter se convencido ele acaba fazendo aquilo. Daí o crente que tinha dito para ele não fazer, fica bravo, mas eu te disse para não fazer. Mas o que é isso? Nós não somos donos de ninguém, nós não mandamos na cabeça dos outros. É que você falou e não convenceu. Irmãos, a nossa função como crentes é o seguinte: falou e não convenceu, fala de novo, fala de outro jeito, mas não existe isso. Por que você não fez o que eu disse? Ué, você manda no outro por acaso? Fazem misericórdia. Nós somos irmãos. Fala isso para um lado. Nós somos irmãos. Não tem nada de ficar bravo. Se o outro fez o que você disse para não fazer, é porque você explicou mal. Pode até ser que o outro seja teimoso mesmo, mas é melhor nós pensarmos que explicamos mal. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus.
ninguém há que o interprete. E José lhes disse: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Fala para o irmão do lado: as interpretações são de Deus. De Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu já tive sonhos de Deus que eu demorei meses para discernir o que o Senhor estava querendo dizer com aquele sonho. Porque as coisas de Deus são difíceis de entender. O sonho é simplíssimo. A interpretação do sonho é que é difícil de discernir. Então, as interpretações são de Deus. Irmãos, e nós precisamos de dons do Espírito Santo. Fala para um lado, você precisa dos dons do Espírito Santo. Dom de palavra de sabedoria e dom de palavra do conhecimento. São dons, é para buscar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:32. Temos que buscar para que o Senhor nos dê. Irmãos, porque nós precisamos das explicações sobrenaturais, aquilo que é maior do que nós. Diga glória a Deus. De Deus as interpretações. Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho, e a José ele disse: eis que no meu sonho tinha uma vide diante da minha face, uma vide, um pé de uva. Na vide tinha 3 sarmentos, e estavam como que brotando. A sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então este foi o sonho do copeiro do rei. Foram 3 sarmentos. Versículo 12. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. José não ficou pensando, porque não era uma interpretação que viesse racionalmente, foi uma interpretação que lhe foi dada, como Jesus disse em Lucas: naquela hora não proponde em vossos corações o que é vez de responder, porque na mesma hora o Senhor vos dará boca e sabedoria, a que não poderão resistir todos quantos se vos lhes opuserem. Diga glória a Jesus. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e tu voltarás a dar o copo de Faraó em sua mão, conforme o costume antigo, quando tu eras o copeiro do rei. Diga glória a Jesus. Dentro de 3 dias. Irmãos, e foi uma interpretação assim, muito certa. E olha o risco que José estava correndo de dar um tremendo bola fora, 3 dias passar rápido, em 3 dias descobrir-se-ia que não foi interpretação, foi um chute. Fazem misericórdia. Então isso aqui foi com fé e foi de acordo com a medida que Deus lhe tinha dado. Romanos 12. Temos diferentes dons conforme a graça de Deus que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. A pessoa precisa ter muita fé para entregar uma profecia assim uma interpretação de forma tão certa, de forma tão categórica. Diga glória a Deus. Tudo de Deus, meu amado, precisa ter fé. Fala para um lado, tudo precisa ter fé. Romanos 14:23, o que não é de fé é pecado. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, mesmo José tinha de Deus esta faculdade de interpretar sonhos, interpretar visões. Mesmo sendo de Deus, era necessário ter fé, porque não era assim algo tão concreto. As coisas espirituais não são concretas. Glória a Jesus. Versículo 14. Mas lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa,
porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. José aproveitou a situação para pedir, para interceder por si mesmo. Deus permitiu que esses versículos ficassem aqui neste capítulo para nós vermos que José era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como diz lá em Tiago 5 sobre Elias. José queria sair da cadeia, ele não era desse tipo resignado, porque apesar da palavra do Senhor mostrar da sua personalidade que era um homem pacífico, mas não acomodado nem resignado. Não era assim, já que é para estar na cadeia, tudo bem, eu passo 100 anos aqui, faça misericórdia. Não, ele não era assim, ele queria sair, mas já que estava lá, vamos fazer o melhor possível. Versículo 16: vendo o padeiro mor que José tinha interpretado bem, disse: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Por coincidência, nos 2 sonhos, um objeto, alguma coisa que tinha repetido um número de vezes, era 3 em ambos os casos, ele significava uma medida de tempo. Pode ser que o Senhor esteja ensinando aqui alguma coisa sobre interpretação de sonhos. No cesto mais alto de todos havia os manjares de Faraó, obra de padeiro, as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Quer dizer, nos 2 casos, 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará em um pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Favas e misericórdia. José não disse isso com raiva, nem com grosseria, não disse nada, porque a palavra do Senhor não mostra em lugar algum que ele fosse disso. Ele só disse a verdade, era verdade isso. Diga glória a Deus. Você quer ser usado pelo Senhor? Você precisa dizer a verdade. Mas se eu disser isso, a pessoa vai ficar muito abalada, ia morrer mesmo de qualquer jeito. Mas assim, viu? Irmãos, e outra, a verdade não faz mal para ninguém. O que faz mal é mentira, sempre. Então falar a verdade, é isso, irmãos, que falta. 1 Timóteo 3 diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. João 1 diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós precisamos ter a verdade em nossos lábios. Irmãos, inclusive quando nós vamos pedir uma resposta ao Senhor, nós precisamos pedir com humildade: Senhor, fale-me a verdade. Que o meu coração não se engane, que o meu coração não se desvie quando eu ouvir, que minha mente não fique vagueando, que o diabo não me engane. Diga glória a Jesus, para não ocorrer o que diz lá em Ezequiel 14, dos ídolos do coração, em que a pessoa ouve o que queria ouvir. Não, precisamos ouvir a verdade de Deus. Diga glória a Deus. Versículo 20: aconteceu no 3º dia, que era o dia do aniversário de Faraó. Olha a coincidência, as 2 revelações, 3 dias, e dali a 3 dias era a festa do aniversário de Faraó. Fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor do meio dos seus servos, fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro. Este voltou a dar o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José tinha interpretado. Favas de misericórdia. Misericórdia, que era a verdade, a interpretação. Por que Deus deu o sonho a estes 2 homens? Irmãos, com certeza foi Deus que deu o sonho, porque o diabo não poderia dar. O diabo não sabe o futuro, só sabe o futuro dele, mas ele não aceita. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Ele não sabe o futuro, só Deus pode predizer o que vai acontecer.
Quem fala isso se cumpre, se não foi Deus quem assim fez. Tem um texto do Velho Testamento que diz assim, glória a Deus. Então foi Deus que deu. Por que Deus deu essas revelações? Vamos tentar descobrir, vamos tentar especular. Diga glória a Jesus. Para mostrar, e José disse, de Deus são as interpretações. Então aqui era Deus se revelando a estes homens. Deus revelou ao padeiro 3 dias antes que ele ia morrer. Você pode pensar assim, credo que horror, morrer enforcado. Pelo menos está avisado. E quantos que nós conhecemos que morreram sem aviso nenhum? Fazer misericórdia. Foi avisado. A mão de Deus estava nisso, irmãos. Ele poderia então perguntar mais a José sobre este Deus? Não poderia? Não estavam os dois na cadeia? Se já sabia que ia morrer, e se ele colocou fé nisso, irmãos, Raabe se converteu com toda a sua família por ouvir dizer de um povo que ela nunca tinha visto na vida, mas por ouvir dizer. Então, irmãos, Deus é bom. Diga glória a Jesus. Falou, a mensagem se cumpriu, mas deu um tempo para que este homem se informasse mais. E olha lá, se este homem tivesse se convertido, tivesse clamado a Deus, Deus poderia reverter. Pois Deus não disse que ia destruir a cidade de Nínive, e o povo se humilhou e Deus reverteu aquela sentença. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus fala as coisas antes, por quê? Porque, irmãos, o quebrantamento do homem pode muito. A humilhação de alguém perante o Senhor pode muito diante de Deus. Fala para o irmão, você precisa se humilhar. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui era Deus falando para mostrar que Deus estava no controle, para mostrar que as coisas não estavam acontecendo por coincidência, um morreu e o outro foi restabelecido no cargo. Deus falou antes para mostrar que isso era de Deus, era Deus dirigindo, e para mostrar que Deus estava usando aquele rapaz na cadeia, que aquele rapaz era de Deus. Versículo 23, o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Fala para nós assim, misericórdia. Irmãos, as coisas espirituais são sempre assim. O livro de Deuteronômio, por muitas vezes, principalmente no capítulo 8, muitas vezes diz assim, guarda o teu coração e a tua alma para que não te esqueças. Fala para um lado, você não pode se esquecer. Irmãos, a maior parte dos irmãos aqui, se eu perguntar para os irmãos assim, o que Deus te falou a última vez através do dom de profecia usando alguém? O que Deus falou? Fazer misericórdia. Que você já esqueceu. Você é igualzinho o copeiro aqui. Fala assim, viu? Você também já esqueceu o que Deus falou. Tem que escrever, tem que anotar, de vez em quando tem que ler de novo, porque foi Deus que falou. Diga glória a Jesus. Para se lembrar, as coisas espirituais têm que ser trazidas à memória constantemente. No Velho Testamento, quantos memoriais tinham? Deus abriu o Rio Jordão, fez eles passar, mas Deus disse, tire 12 pedras do Rio Jordão. Lá fora faz uma coluna. E a hora que alguém perguntar, o que é esse monte de pedra? Vocês vão dizer, porque um dia Deus abriu este rio e fez o povo passar em seco. Então era para o povo não se esquecer. Diga glória a Jesus. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103. Diga glória a Jesus. Não se esquecer dos favores que nos foram feitos, não se esquecer das pessoas que foram usadas por Deus em nossa vida. Um dia poderemos ser usados pelo Senhor para retribuir isso de alguma forma. Aqui o copeiro acabou se esquecendo. Irmãos, isso é tendência humana, mas nós somos crentes, nós temos Bíblia, nós temos que lutar contra esta tendência. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós esquecemos as bênçãos e guardamos só os defeitos.
Uma pessoa quando entra numa igreja, é abençoada, Deus fala, a pessoa fica maravilhada. Com o passar do tempo, vai tendo uma briguinha aqui, uma birrinha ali, uma encrencazinha lá, etc e tal. Passa mais um tempo, a pessoa está achando tudo horroroso. Já não se lembra mais do tanto que Deus fez, do tanto que Deus falou, do tanto de bênção que Deus derramou. Só fica encrencando com as coisinhas. Fala para um lado assim, toma cuidado. Diga glória a Jesus. Irmãos, e por que o copeiro se esqueceu? Nós poderíamos pensar assim, nossa, mas uma coisa tão grande, né? Teve um sonho, o sonho se cumpriu, um rapaz da cadeia interpretou e ele esqueceu. Irmãos, é que quando nós passamos por uma experiência muito ruim, a nossa tendência natural é tentar esquecer o mais rápido possível. Estou metido para na cadeia, saiu da cadeia, ele não queria sequer lembrar daquilo. Além do que nós somos muito egoístas, era bem capaz que o copeiro se lembrasse do sonho que ele teve, mas não se lembrou do rapaz que interpretou o sonho da parte de Deus. Fala assim, não seja egoísta. Glória a Jesus. Capítulo 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, fala assim, 2 anos, e José mais 2 anos na cadeia, amanhece, anoitece, amanhece, anoitece, amanhece, anoitece, ele na cadeia. Diga glória a Jesus. E vem padeiro, e vem copeiro, e vai padeiro, e vai copeiro, e 2 anos ele na cadeia. Diga glória a Deus. Poderia ele ter ficado alegrinho quando o copeiro foi embora? Oba, agora vai ser minha vez? Não, passou 2 anos. E o que José continuou fazendo nesses 2 anos? Continuou esperando, continuou crendo, continuou servindo. Fala para o irmão do lado, continua. Diga glória a Jesus. Ai pastor, mas a minha bênção faz mais do que 2 anos. Você não está preso, né meu filho? Fala assim, você não está preso? Diga glória a Jesus. E se você dá uma dica engraçadinha, é como se eu tivesse. Eu te levo lá para Piraquara, lá para o presídio estadual, te dei os 2 anos, daí você vai me dizer se é a mesma coisa. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Ele continuou esperando. Uma pergunta, por que Deus demora? Por que Deus demora? Qual que é a resposta certa para essa pergunta? Por que Deus demora? A resposta certa é, Ele não demora. Diga glória a Jesus. Ele vem na hora certa. Você que é apressado. Diga glória a Jesus. Fala assim, Deus vem na hora certa. Na hora certa. Ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que ele estava em pé junto de um rio. Aqui novamente Deus falando através de sonhos. E subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto das outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou de novo. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que isto era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito estava perturbado. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus fala. Deus faz as coisas. O coração do rei na mão do Senhor é como um ribeiro de águas. Para onde Deus quer, Ele o inclina. É Provérbios 21. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que Deus fala com os governantes, até com o Lula. Fala assim, viu?
Diga glória a Jesus. Pastor, o senhor está falando de heresia, capaz que Deus vai falar com essa gente assim, corrupta, sei lá o quê. Se falou com o Faraó, por que não vai falar com ele? Diga glória a Deus. Fala sim, irmãos, tem certas coisas que Deus quer que se façam, e Ele fala com os governantes, e os governantes fazem. Pois Deus não disse lá em Isaías 37, 38, lá sobre o rei da Assíria, que ele era o machado na mão de Deus para Deus cortar as árvores, e as árvores simbolizavam as nações. Diga glória a Jesus. Deus disse assim: eis que eu planejei a queda das nações, e eu quis que tu foste o instrumento para esta queda. Gloriar-se-á o machado contra aquele que com ele corta. Fala para o irmão do lado: nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos nas mãos de Deus. Aqui Deus falando com um governante. Glória a Deus. Só que lógico, né, irmãos? Não fala sempre, fala esporadicamente e fala para situações que Deus considera emergenciais. Porque infelizmente os reis deste mundo não ouvem a voz de Deus. Versículo 8: enviou e chamou todos os adivinhos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Novamente a mesma situação que já tinha acontecido na cadeia. Aqui ele chamou os adivinhos. Irmãos, Deuteronômio 18 é um texto que de vez em quando a gente tem que lembrar. Diga glória a Jesus. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor os lança fora da terra diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Diga glória a Jesus. Essas práticas são abomináveis diante do Senhor. Essas práticas de encantamento, de magia, de adivinhação, de previsão do futuro, isso é diabólico. Fala para nós assim: isso é diabólico. Gente que vai em cartomante, gente que vai aquelas malucas da Praça Osório que ficam lendo mão, fazem misericórdia. Gente que vai ler cartas, tarô, búzios, cabala, numerologia. Tem crente que assina o nome, põe mais um T, põe 3 pontinhos, põe uma cruz. Faça o favor, o que é isso? Fazem o que é isso? Essas práticas dos pagãos, de gente ímpia que não conhece Jesus, o que é isso? É que pelos números assim, o meu nome não dá certo, tem que pôr mais um T, mais um Y. Faça favor. Diga glória a Deus. Você precisa de Jesus. Fala isso para o mundo lá, você precisa de Jesus. Crente que compra o jornal, que não tem ninguém olhando assim, dá uma olhadinha no horóscopo. Faz favor. Fala assim: faz favor. Isso é coisa do diabo. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Faraó chamou os adivinhadores e não descobriram nada, porque as coisas de Deus não são discernidas por esse povo. 1 Coríntios 2: o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. E lógico que para discernir é pelo Espírito de Deus. João 14 diz que é o Espírito da verdade. 1 João 4 fala do espírito do engano. Chamou os adivinhadores e não havia quem interpretasse o sonho de Faraó. Diga glória a Jesus. Versículo 9: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados eu me lembro hoje,
Estando o faraó indignado contra os seus servos, me pôs na prisão, na casa do capitão da guarda minha, o padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos os nossos sonhos, e ele os interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim foi feito. A mim me fez tornar ao cargo, e a ele fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, barbeou-se, mudou os vestidos e veio até faraó. Diga glória a Jesus. O que aconteceu, irmãos? 2 anos depois, o faraó teve um sonho, precisava de uma interpretação. Lembraram daquele rapaz da cadeia que deu as interpretações de Deus. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, José foi lembrado porque ele deu interpretações exatas. Por isso que ele foi lembrado, por isso que temos que dizer a verdade, mesmo que sejam coisas pesadas. Porque imagine, irmãos, se fôssemos nós, a gente diria lá na cadeia para o copeiro: você vai ser devolvido para o teu estado. E para o padeiro assim: o teu sonho, acho que precisamos orar mais, né, para ver com a interpretação, porque não sei, pode ser, não sei, pode não ser. Mas em misericórdia, e desse uma enrolada, nunca que ia se lembrar na frente de faraó, porque ele dizia assim: o meu sonho interpretou, o outro ele enrolou. Mas em misericórdia, José foi lembrado porque a interpretação de ambos os sonhos foi exata. Irmãos, o crente tem que dizer coisas exatas. Fala isso para o meu lado. O crente tem que dizer coisas exatas. Diga glória a Deus. Mas é o seguinte, irmãos, o Senhor quer nos trabalhar, tanto para nós falarmos coisas exatas, quanto também para estarmos prontos para ouvi-las. Tem muita gente que se ouve uma verdade bem verdadeira numa igreja dita por Deus, com graça, com amor, com paciência, a pessoa vai embora, não volta mais, vai para outra igreja. Porque me falaram isso. Fala assim, misericórdia, porque tem gente que não está pronta para ouvir a verdade. Irmãos, tem igreja por aí que enrola as pessoas, porque as pessoas querem ser enroladas. Fala assim, viu? Tem igreja que faz umas campanhas que sabe que não vai resolver nada de ninguém, mas as pessoas querem isso. Porque enfrentar a verdade e resolver a vida, meu amado, dá trabalho. E tem coisa que Deus tem que tirar de nós que dói. Você acha que foi fácil falar para o padeiro que ele ia morrer? Mas tinha que ser dito. E se José não dissesse, ele ia mofar na cadeia. Diga glória a Jesus. Porque ele só saiu de lá porque ele deu interpretações exatas. Vamos fechar os olhos, os meus assentados. Fecha os olhos. Senhor amado, queremos ser usados. Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrade, como flecha que acerta o alvo. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos ser mais verdadeiros, mais transparentes, mais diretos, mais precisos. Senhor amado, em nome de Jesus, clamamos, meu Deus, queremos dizer a verdade de Deus, a verdade do Senhor, e queremos ouvir a Tua verdade também para nós. Senhor amado, queremos andar num caminho mais verdadeiro, Senhor amado, em nome de Jesus. Nós suplicamos a Ti, opera em nossas vidas, opera, Senhor, na vida de cada um. Trabalha, meu Deus, em nós, em nome de Jesus. Enche-nos